Então, tudo bem com vocês, pessoal? Sinceramente, eu espero que sim e tenho certeza absoluta de que esta é a vontade de todos os ateus. Ver uma humanidade muito melhor, um mundo muito mais justo, mas só veremos essa utopia realmente quando nos libertarmos de todo tipo de crença, de religião, de doutrinação religiosa, que nada mais são do que escravidão. Diferente do religioso, né, que quer manter o povo atrelado à ignorância religiosa, à sua esquizofrenia religiosa, né? E que quando contrariado fica furioso. O crente realmente, quando contrariado, ele cai aquela máscara de cordeiro dócil e mostra realmente a face de lobo. Fica furioso aqui com os ateus, sabe? E aí entra com suas ameaças: você vai pagar, você vai para o inferno, você vai ser castigado, eu quero que você morra, eu quero que você pegue um câncer, né? Vou te pegar na rua, sabe? Deseja todo tipo de maldição. Infelizmente, crente, quero alertar você que nada disso pega, porque nada disso existe, só existe na sua cabeça. Eu sou o Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos que acompanham a esse trabalho. Peço a vocês que compartilhem os vídeos, que deem like, que comentem, e você que não é inscrito, se inscreva, ajude o canal a crescer, a libertar muito mais pessoas que têm dado resultado, né? Tem tanto dado resultado que tem deixado os líderes religiosos furiosos a ponto de querer até desejar a morte, né, de quem encontraria. É claro, né? Nós estamos tirando ali 10% de cada ovelhinha, é 10% da vida toda daquela ovelha que sai da mão do dominador ali, o líder religioso, né? Isso deixa eles furiosos, né? Então, ajude esse canal a deixá-los mais furiosos ainda, né? Libertando estas pessoas dessa terrível escravidão religiosa. Quero deixar um forte abraço a todos os canais ateístas que estão exatamente na linha de frente do combate ao sistema religioso. E quando eu falo combate ao sistema religioso, entenda você, crente, que não estou me referindo direto a seres humanos, se referindo a crenças e religiões que desde os primórdios da humanidade têm escravizado os seres humanos. Ali onde imperava a ignorância, que ainda impera, onde existe religião, ainda existe a ignorância, né? Isso tem mudado, graça, né? Graça, que é uma deusa grega, aos canais ateístas, sabe? Nós temos ajudado muitas pessoas a se libertar disso e o sistema religioso está declinando, está caindo, né? Ali nos primórdios da humanidade, onde impera a ignorância, tem sempre o esperto. Quem é o esperto? O esperto vê ali a população ali ansiando por conhecimento sem saber de nada, mantém ela, né, na ignorância, e aí traz mais ignorância ainda, sabe? Vai lá, cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro dessa divindade, divindades essas que nunca se apresentam para toda a humanidade. É sempre um pau-mandado que conversa com um tal de um deus, um tal de uma divindade. Chega, se apresenta como lá, como Messias, né? Aí vai levar com ele um rebanho de ignorantes que exatamente são os religiosos. Infelizmente tem sido assim, né? Desde os primórdios da humanidade, onde ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e nenhuma divindade nunca, jamais se apresentou para toda a humanidade e jamais se apresentará, porque a razão é muito simples: homens criam deuses e não deuses criam homens. Saiba você que você não é o sonho dessa divindade. Essa divindade é o sonho dos homens, mas principalmente do esperto, né? Que vive dela, né? Você, quando criança, foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, sabe? E agora passou uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa, no caso aqui do Brasil, cristianismo, né? Inventado, criado pelo Império Romano, apenas para conter a guerra judaica. O Império Romano criou uma divindade para eles, até abolindo o seu próprio panteão, né? Criou, inventou o cristianismo. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que não quer se libertar desta terrível maldição. Há alguns até que, né, dentro da igreja não pode questionar, né, porque é pecado, né, porque não se pode questionar a Deus, nada. É porque os caras não têm respostas para as merdas que eles fizeram, né? Os líderes religiosos mesmo, muitos deles sabem que é tudo uma grande fraude, uma grande mentira, né? Mas eles se põem lá acima de você com uma roupa pomposa, né, com um livro mágico na mão, né, a varinha de condão, que é o microfone, te empurrando um monte de ilusão na tua cabeça. Por toda uma vida você vai passar dentro de uma igreja, sentado num banco frio, doando o teu suor para eles arrancarem tua lã, tua pele, comerem tua carne e deixar teus ossos de troféu para as próximas gerações, porque você mesmo vai empurrar as suas próximas gerações para dentro dessa escravidão, né? Isso é o pior, né? Passam a vida inteira, por mais que estude, depois que mergulhado naquela banheira fria, sem ter escolha alguma, né? Que escolha ter uma criança de 5, 6, 7 anos, sabe nem o que é divindade, mas é imposta a ela uma divindade. É por isso que nos colégios a religião quer implantar o sistema religioso desde de pequeno na criança, porque uma droga se vicia de pequeno, né? É a pior droga que tem a religião, né? Até a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, 19, porque está escrito, eles escreveram: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, porque quer você exatamente burro. É assim que eles querem você, porque é mais fácil de manipular, né?
E aí manipula você uma vida inteira, por mais que você estude, se for médico, desembargador, escambau, o presidente da república está ajoelhado para charlatão. Isso é um absurdo, rapaz. É uma criança. Olha, o religioso é uma criança. Que não, tanto que a palavra, na etimologia da palavra Deus, é papai do céu. Né? Ele anseia por um pai que nunca morre. Né? Não aceita que a vida é isso. Né? Você vai nascer e vai morrer. Cara, pensa comigo, cara. Se existisse uma divindade toda poderosa que realmente criou o universo, cara, não seria muito mais simples ele criar um mundo perfeito, já perfeito para todos, né? Poxa, nós só temos uma vida, ainda vamos se ferrar porque vamos ter que morrer, né? E ainda por cima tem que passar uma porra de uma vida de sofrimento. Cara, aí você vem dizer que essa porra é justa, cara? O cara nasce em berço de ouro, né? Que o pai dele roubou, políticos por aí, né? Que formaram ali uma riqueza durante, passando de geração em geração. Assim os religiosos também, cara. Herança hereditária. O cara já nasce no berço de ouro e outro pobre coitado lá, fudido, cara. Não tem direito nem de comer, né? E você acha isso justo e você diz que Deus é justo. Fala pra merda, rapaz. Vai te fuder, porra. O mínimo que merecíamos aqui nessa vida era ter uma vida arregada, uma vida feliz, todos nós, sem doença, sem mazela, sem nada, porque esse Deus teu não é poderoso de bosta nenhuma, sabe? E essa religião cristã trazida aqui para o Brasil em braços de homens, né, de navio, né, criada pelo Império Romano para conter a Guerra Judaica. O Império Romano, né, criou o cristianismo, inventou o cristianismo, como todas as religiões, milhares de livros sagrados, milhares de deuses nunca se apresentam, são invenções de homens, né, e aí sai se plagiando uma e outra. O cristianismo também é um grande plágio e uma puta de uma invenção também. Jesus Cristo foi inventado a partir do ano 325, né? Ali nos concílios foram se forjando, criando o livro Bíblia para abandonar o panteão dele. O cristianismo é uma coxa de retalho de várias outras religiões, mitraísmo, zoroastrismo, porque eles precisavam aceitar. Eles haviam invadido cidades demais e cada cidade tinha sua própria divindade. Né? E aquele povo ali entrava em conflito, então fica muito mais fácil você dominar, comandar um reino gigante, né? Com apenas um sacerdote ao lado do imperador. Essa é a jogada, né? Tá lá acima da pirâmide, lá o sacerdote e o imperador, ele precisa que a base da pirâmide, que é você, pobre ovelha, que vai trabalhar para sustentar eles, sabe? Sempre foi assim, cara. É você quem sustenta eles, o pobre coitado, e até hoje sustenta dentro dos templos e igrejas. E você não acorda para isso, não se liberta disso, caramba, sabe? E o Império Romano criou ali, da mesma forma, para você ver, até Roma é uma puta de uma coxa de retalho. Né? Sabe como foi formado Roma, o Império Romano? Começa pela cidade de Roma. Né? Primeiramente ali eram terras de outros povos. Né? Então quando chegou ali o Enéas de Troia, né? Vindo de Troia, Enéas de Troia chegou lá, né? E ali a partir dali, onde ali era conhecida ali como a cidade das sete colinas, né? Haviam ali algumas tribuzinhas. E ali foi se formando aquele povo, uma miscigenação, assim como no Brasil. Roma foi formada, assim como Roma não tem uma identidade própria. Roma pegou gente, olha, dos itálicos, dos etruscos, pegou ladrões que vinham fugir de outras tribos, pegou bandidos que vinham fugir de outras tribos, escravos, mercenários, todo que chegava a Roma, né, todos os caminhos não levam a Roma, todos que chegavam a Roma se juntavam ao Império Romano. O Império Romano é uma grande mistura de gregos, troianos, de etruscos, itálicos, uma mistura do cacete, assim como o Brasil, porra. Assim como o Brasil, né? Rômulo e Rêmulo, né? Amamentado por uma loba, né? Uma loba. Só que a loba, sabe quem é a loba? A loba era uma palavra usada lá para Rômulo e Rêmulo ali, que era filho de uma divindade, né? Teria sido filho de uma divindade que foi jogado ali no rio, né? Os dois irmãos gêmeos, e teria sido amamentado por uma loba. Só que loba era uma tradução, um nome dado para prostituta. Né? Loba era um significado de prostituta. Na realidade não foi alimentado por loba nenhum. E até hoje está lá em Roma, né, a estátua de Rômulo e Rêmulo sendo amamentado por uma loba. Só que a loba era uma prostituta. Né? Meu amigo, é muita coisa que vocês não sabem, viu? E esse povo, eles copiaram os deuses gregos. O Império Romano copiou o panteão grego. O Império Romano copiou até as armas e as vestimentas dos gregos. Eles copiaram tudo isso. Né? Sabe o que é que eles faziam? Eles não tinham mulher, assim como no Brasil, quando os escravos foram trazidos para cá, quando os bandidos das cadeias de Portugal, né, foram trazidos para cá para povoar, para colonizar o Brasil, né, pegaram as mulheres indígenas, né, e os índios ficaram putos, morreu muita gente por conta disso.
Sabe o que aconteceu? O povo romano fazia a mesma coisa. Eles não tinham mulheres. Invadiam outras tribos, matavam os homens e levavam a mulher para eles. Esse é o povo que deu origem a Roma, onde hoje tem o Vaticano, que é a cidade do Vaticano, né? Que inclusive construída em cima, né, do panteão lá, em homenagem à deusa dos etruscos, a Vática, né? A Vática era a deusa etrusca. É tanto que eles construíram em cima do cemitério etrusco e da Acrópole, né, da deusa Vática. É por isso que o nome é Vaticano, para vocês que não sabem, né? Então, pessoal, no vídeo de hoje, o 8º vídeo na série Teologia e Plágios a raiz exatamente do mal, né? O mal que é a religião, né? A religião que você segue, todas elas, sabe? Então, atenção, se prepara, crente, porque a partir de agora nós vamos embarcar em uma pequena viagem aos primórdios da crença que deu origem ao tal do cristianismo, que nunca existiu, o tal de Jesus Cristo, tá? Voltaremos pelo menos 1000 anos antes do tal do Jesus Cristo, da data inventada para esse ser imaginário, partindo dos hebreus, passando pelos chassus, beduínos do deserto, verdadeiros pais do Deus Yahvé, né? Criadores do Deus Yahvé. Chegaremos às verdadeiras origens das 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje por uma tal de uma terra prometida, mas querem estar se expandindo, invadindo outras terras, matando, roubando, pilhando, destruindo um Deus que precisa que você o carregue nos braços, porque ele não é incapaz de se locomover por si só e de se apresentar para toda a humanidade, né? Essas 3 religiões criadas e plagiadoras, plagiaram de várias outras culturas, né? Uma compilação de ideias, conceitos e doutrinas alheias, né? Formaram essas 3 piores religiões, na minha opinião, de todas, né? Um povo primitivo do deserto que pairava ali de tenda em tenda comendo poeira no meio do deserto e com puta de uma inveja dos medos, persas, etruscos, né? Babilônicos, sumérios e muitos outros. Eles criaram, né, uma divindade para eles e a denominaram de Senhor dos Exércitos, uma conotação de guerra, de morte, de sangue derramado, porque só isso que para a religião que a religião serve, né? Só para isso que a religião serve, né? Matar, colocar em dissensão os seres humanos, dividir, é tanto que o Deus pertence a eles. A Bíblia está claro lá, o Deus de Israel. Você não é israelita, cacete. Tu não é israelita não, porra. Tu veio de várias partes do mundo aí, a miscigenação aqui no Brasil, mas você não é israelita, você não é da tribo de Israel. Esse Deus pertence àquela tribo, né? Inclusive o dízimo era para o órfão, a viúva e o necessitado, era alimento que eles recolhiam das 12 tribos de Levi, né? As tribos de Levi. Então, pessoal, vamos seguir aqui na sequência aqui dos vídeos aqui. Antes eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, com muita intolerância, milhares de contradições. Rapaz, religião nada mais é do que fantasia e ilusão, apenas superstição, sabe? É um livro instigador de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídios, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, maldição, muita mentira, muita barbaridade de um Deus misântropo que teria criado tudo e todos à sua imagem e semelhança, mas agora ele, se você não o adorar, ele é egoísta e vaidoso. Você pode matar uma pessoa, estraçalhar, cortar ao meio, mas se o aceitar, você vai para o céu de Deus, né? Só não aceita que você não o aceite. Aí você tem que ser morto, né? As fantasias bíblicas que o crente acredita, né? Mas fora da Bíblia, né? É tudo ilusão, mas dentro da Bíblia tudo é verdade, né, crente? Porque para Deus tudo é possível, só não é possível para ele curar um pequeno vírusinho. Rapaz, na verdade, esse Deus não cura bosta nenhuma, não levanta o caroço de azeitona, né? O crente acredita que cobra fala, machado flutua, peixe engole, gente, árvore fala, vara se transforma em serpente, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entre jaula e leão, sai vivo, zumbi que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que joga água, sete que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e ainda virgem mero que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio na loucura, que é esta bosta desse cristianismo. Então vamos ao vídeo, pessoal. Eu parei aqui nessa parte aqui. Jesus poderia ter ressuscitado e aparecido para todos os céticos, né, da época, né, e também para os judeus de sua época, mostrando que ele realmente seria o tal do filho do Deus imaginário que vocês seguem. Mas não, ele não apareceu para todos. Por que será que ele não apareceu para todos, hein? Jesus, na verdade, ressuscitou na frente de uma suposta prostituta e deixou o seu mais importante milagre escondido da humanidade.
Que coisa, né, rapaz? Ele deveria ali, após ser, né, ter morrido na suposta morte na cruz, ao descer da cruz ali, cercado por todos, na frente de todos, ele ressuscitar. Né? Não seria muito mais fácil para o pessoal acreditar nessa fantasia? Mas sabe por que não acontece? Porque a Bíblia é uma puta de uma mentira tão grande que até a ressurreição foi colocada na Bíblia muito tempo depois. A Bíblia encerrava no Evangelho de Marcos até o ponto que coloca-se ele e fecha-se a sepultura. A partir de então, tempos depois, para querer ali, né, endeusar a divindade, eles colocam a ressurreição. A ressurreição eles inventaram já puxando de outra divindade, né, de outras divindades, sabe? Então vamos lá, pessoal. Assim como Mitra, Dionísio, Horus, Tamuz e muito Ates da Firícia e muitos outros deuses que ressuscitaram também, mas nada mais são do que referências aos deuses solares. Aí já é outro assunto, né? Imagine quantos ímpios, né, ele poderia salvar para o seu reino somente ressuscitando na frente de todos. Levariam todos na sua crença, não é verdade? O pessoal ali iria na hora se converter, né? Nos primórdios do cristianismo, as mulheres eram plenamente aceitas no clero. É tão verdade que as mulheres eram aceitas no clero que os papas casavam, né? E faziam até orgias dentro do Vaticano, né? Isso tem notícia de papa que tinha vários filhos, 8 filhos, sabe? Por que foi que eles instauraram o celibato? Instauraram o celibato exatamente porque quando o papa morria, ou o padre, ou o bispo, deixava herdeiros. E a igreja não queria dividir seus bens. É simples assim, gente, né? Simples assim, instauraram então o celibato. Nos primórdios do cristianismo, as mulheres eram plenamente aceitas no clero. Eram, inclusive, consideradas capazes de fazer profecias. É o caso ali na mitologia grega, do oráculo, né? O oráculo de Delfo, por exemplo, era sempre uma virgem. Eles levavam uma virgem, colocavam lá numa caverna. Nessa caverna ela exalava gases. A menina, a moça, né, condenada a passar uma vida inteira ali, né, drogada, né, porque ela, ao exalar aqueles gases, ela entrava em estado de êxtase e aí dizia estar vendo visões. E aí, a partir, né, do conselho dela, se matava ou se morria, né? Aliás, se matava ou poupava-se a vida de alguém, né? Então, eram inclusive consideradas capazes de fazer profecias. Mas no século III, o sacerdócio virou monopólio masculino, e o Evangelho de Maria Madalena, né, foi censurado. O Evangelho de Maria de Magdala. Tem um Evangelho apócrifo de Maria de Magdala, né? Seria aquela, né, que Jesus tinha um casinho. Na construção, então, da edição, na tradução da Bíblia, vários trechos machistas foram aparecendo e mantidos, né? Este é o caso da passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, atribuída ao apóstolo Paulo, que diz: presta bem atenção, mulher, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento odeia as mulheres, né? Assim como os gays e os negros. Eu não consigo entender como vocês não são cegos, né? A religião parece que cega mesmo, né? É uma droga poderosa da porra. A mulher aprenda, olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda com toda sujeição. Não permito a mulher que ensine. Então, porque tem professora dos colégios, hein? Não permito a mulher que ensine, e é cristã, né? Nem que tenha domínio sobre o homem, porque Adão foi formado primeiro e depois Eva, né? Ou seja, Eva saiu de Adão, ela deve submissão a Adão, né, e a Deus. Já Adão só deve submissão diretamente a Deus, não deve submissão à mulher. Olha que sociedade machista, né? Mas isso aqui foi sendo forjado, gente, desde dos judeus, passando pelo cristianismo e ao Islã também, que são os 3 descendentes dessa mesma divindade criada lá no meio do deserto, pelo aquele povo primitivo, né, que criou uma divindade, denominou de Senhor do deserto, para entrar em outra terra, matar, roubar, pilhar e destruir. Aí o crente vem dizer que não, quem mata, rouba, pilha e destrói é o diabo, Satanás. Cara, essa figura nem existia para o povo de Deus, né? Inclusive um Deus criou tudo e todos, mas escolheu um povo agora em detrimento de todo o resto da humanidade. Que bosta, né? E tu ainda vai seguir uma merda dessa. Paulo jamais disse isso pelo simples fato, o tal do suposto Paulo jamais disse isso, pelo simples fato de que se ele tivesse existido, a época em que ele existiu, né, que viveu no cristianismo, o cristianismo não pregava a submissão da mulher, né?
Essa parte foi inserida por alguns escribas por volta do século II, de acordo com a análise linguística. 200 anos depois foi que colocaram isso dentro da Bíblia. Porque a Bíblia vem sendo forjada até hoje, cara. Quando eles percebem as falhas, eles vão corrigindo, que é para te manter preso, atrelado a um banco frio de templo ou igreja, né? Aos grilhões da religião. Vamos lá. Após a conversão do cristianismo, né? Após a conversão de Constantino ao cristianismo, conversão nada, né? O Constantino, né? Ele deu uma jogada, né? Uma grande jogada. O Império Romano estava dividido por conta de várias religiões. Ele resolveu criar uma só para ficar mais fácil dominar. E aí convidou os sacerdotes todos de outras religiões e inventou o cristianismo. E lá nos concílios, a partir do concílio de Nicéia, vários outros concílios, eles conseguiram forjar, criar o livro Bíblia e o Novo Testamento. Inventaram ali, né, o tal de Jesus Cristo. Copiaram de vários outros messias antigos, né, vários outros, né, inclusive o Crestos dos Assênios, né, o Crestos dos Assênios. Quando chamam assim o cristianismo antigo, não é o Cristo, Jesus Cristo, é o Crestos dos Assênios, adorado pelos Assênios. Após a conversão de Constantino, precisou traduzir os textos sagrados para o latim. Aí vem a Vulgata, né? Isso foi feito pelo teólogo Eusébios Hierônimos, né? Jerônimo, o famoso Jerônimo, né? O nome dele era Hierônimo, né? Ele criou a letra J. Ele inventou a letra J. Por isso que Jesus não é Jesus. As primeiras Bíblias mais antigas é Iesu, né? Ou Jesus, né? Mas nunca Jesus, porque a letra J não existia. Era o Y que ele transformou em J, né? Ele transformou até no próprio nome dele, é Eusébio Hierônimos, ou Jerônimo, que foi canonizado, transformado em santo, né? Todo vagabundo da igreja é transformado em santo. Olha, a grande massa de maioria de mercenários que ia para as cruzadas, matavam reis que matavam, rainha, a mãe de Constantino, que matou a própria nora, né? Tornou-se santa, Santa Helena, né? Por aí vai. Então Jerônimo foi canonizado com o nome de São Jerônimo, sob o comando do Papa Damasio. Então São Jerônimo viajou a Jerusalém no ano de 406 para aprender hebraico e traduzir o Antigo e Novo Testamento, jornada que perdurou por 17 anos. A tradução feita por ele, por Jerônimo, é tão influente nos dias de hoje que até os erros, não se pode ter erro na Bíblia, porque a própria Bíblia diz que não se mude uma vírgula, e você acredita, não é essa porra não é escrita por homem? Deus vagabundo que não consegue nem escrever, pode escrever para ele, né? A tradução feita por homem, por ele, é tão influente, né, nos dias de hoje, que até seus erros de tradução se tornaram clássicos. Ao traduzir uma passagem do Êxodo que descreve o semblante de Moisés, São Jerônimo escreveu em latim: cornuta estas faces sua. Cornuta essas faces sua. Olha só, que coisa, né? Que quer dizer, a sua face continha raios de luz, né? A verdadeira tradução seria: a sua face tem raios de luz. Na realidade, ele traduziu: sua face continha chifres, né? Tem tudo a ver, né, cara? Tem tudo a ver. Bezerro de ouro, Moisés subindo lá no monte para falar com Deus. Inclusive, é muito interessante que Moisés vai subir para falar com a divindade dele, que só ele pode falar, só ele vê. Aí o pessoal diz: rapaz, deixa eu ir 1 ou 2 com vocês, que a gente quer ver Deus, quer falar com ele também. Aí Moisés diz: não, com medo, né? Do povo ver que é a invenção dele, né? Aí o pessoal insiste em subir com Moisés no monte, né? Depois daquela putaria todinha lá, a expulsão do Egito. Nunca houve êxodo do Egito. É tudo uma grande fraude, uma grande mentira. Moisés abre o mar e passa, depois o mar se fecha, mata o exército de Faraó. Aí depois eles sobem lá para o Egito, passa 40 anos piruando, comendo, né? Ali um maná, ali, uma porcaria lá no meio do deserto. O pessoal começa a morrer. Tem outros que se arrependem, quer voltar para o Egito, porque é muito melhor onde eles estavam com o Faraó, né? Mas Moisés: não, peraí que eu vou resolver essa conversa. Aí eu vou falar com Deus, né? Aí sobe no monte, vai subir no Monte Sinai. Aí o pessoal diz: não, deixa a gente ir com você, alguns aqui, pelo menos alguns, para falar com Deus também, fazer exigência também, né? Aí Moisés, com medo, aí diz: não venho não, eu tenho que ir só. O pessoal insiste, ele diz: olha, acabei de receber uma mensagem telepática de Deus aqui, ele disse que quem tocar no Monte Sinai morre. Imagina, né, cara? Né? Ele não queria de jeito nenhum que alguém fosse lá, né, subir para falar com essa divindade.
É muita escrotagem. Aí ele só fica lá fumando a maconha dele, escrevendo a porcaria dele lá, né? O tal dos 10 mandamentos. É quando Deus, vendo que o pessoal tava lá, né, adorando o bezerro de ouro, achavam que Moisés já tinha morrido. A essas alturas ele morreu, pô. Faz tempo que o cara subiu. Né? Bateu com a cabeça numa pedra ali, se fudeu, morreu. Né? Aí o pessoal começa a adorar o bezerro de ouro. Rapaz, é uma coisa tão absurda essa história, que você imaginar, o cara tá no meio do deserto, passando fome, passando necessidade. Ao invés de ele procurar um meio de sobrevivência, o cara vai derreter o único ouro que tinha para construir uma porra de um bezerro, para ficar adorando o bezerro, esperando cair milagre do céu. Olha a cabeça religiosa como é louca, né? Imagina isso, cara. Imagina você, náufrago, cai numa ilha, de vez de você procurar fazer uma cabana, tentar ali arrumar algum meio de pesca, algum meio de tentar se comunicar com algum navio que passe, tentar sobreviver. Aí de vez disso, tu vai pegar uns galhos velho, né? Fazer uma imagem ali de um bonequinho e ficar adorando o boneco esperando que venha ajuda. Só na cabeça do religioso. Mas o povo fez. Aí o povo queria subir com Deus, com Moisés, para falar com Deus também, para ver Deus, fazer as reivindicações dele com todo direito. Não é filho também? Não somos todos filhos dessa divindade escrota? Mas sabe o que Moisés diz? Não. Acabei de receber um WhatsApp de Deus que quem tocar no Monte Sinai morre. Olha a escrotagem, né? Eu imagino o pessoal, o medo de chegar perto do Monte Sinai, né? Colocar um galinho assim, eita, será que dá choque? Ah, pai, é muita fuleiragem, doido. Continuando. Então o semblante de Moisés brilhar, saía raio de luz dos olhos de Moisés. Olha só, que coisa fantástica, né? Dragon Ball. Caramba, doido. Aí o Eusébio aqui, o Jerônimo aqui, o Eusébio não, o Eusébio é outro tradutor da Bíblia. O Jerônimo aqui foi e colocou que saía chifre da cabeça de Moisés. Deve ser o bezerro de ouro mesmo, né? E Deus, quando viu o pessoal adorando lá, corre Moisés, corre. De vez dele descer, se mostrar e dizer, olha, sou eu aqui, porra, para de adorar essa estátua aí. O que é que vocês estão precisando? Não, corre Moisés, que o pessoal está adorando, mate eles. Eu tirei ele de lá, estão adorando o outro, mate eles. Aí Moisés, não precisa matar não, Deus. Aí voltou, quando chegou que viu o pessoal adorando, agora eu vou mandar matar. Morreu 3 mil do povo dele. O povo já estava morrendo de fome, de sede, as crianças morrendo, sem remédio, sem cacete nenhum no meio do deserto. Ele ainda mandou o povo se matar. É isso aí que é religião, não é uma bosta mesmo, né? Esse detalhe esquisito foi levado a sério por artistas como Michelangelo. Assim, a única forma de disseminar o livro sagrado era copiá-lo à mão, né? Eram os copistas. Tarefa que sempre era feita por monges copistas, e que muitas vezes alteravam as passagens bíblicas de acordo com a forma na qual pessoalmente acreditavam. Então eles traduziam a Bíblia da forma que eles interpretavam. Aí tu vem dizer que a Bíblia é inspirada? Inspirada por Deus. Porra, um copista chegava aqui, aí lia o texto e dizia, rapaz, isso aqui eu não acho que é assim não. Aí mudava. Aí chegava outro, depois ele disse, esse aqui eu também não acho que é assim não. Aí mudava. E essa porra é inspirada? Aonde que isso é inspirado? No teu cu, rapaz. Vai te fuder, crente retardado do caralho. Aliás, tem um crente que entrou aqui no vídeo que eu fiz uma externa. Eu fiz um vídeo externo, passeando, né, bem descontraído, distraído. Né? Aí o crente colocou, sem óculos, né, mais novo, acho que dizendo que eu mais velho, sei lá, um pouco me lixando, eu não estou aqui para te agradar, né? Não sou aqui modelo. Aí, mais educado porque eu chamo palavrão, né? Aí eu coloquei no comentário, rapaz, esqueci de tu, vai tomar no teu cu. Capaz, eu vou te contar, vai te fuder, crente, otário do caralho. Então, continuando, pessoal. Posteriormente, com a queda do Império Romano, grande parte dessa literatura da antiguidade grega e romana foi perdida. Essas cópias de monges foram disseminadas pelo mundo todo e novamente editadas, interpoladas, mudadas, interpoladas, colocadas, tiradas, né, frases colocadas unicamente para agradar a reis e imperadores, que eram os donos da religião. A Bíblia foi feita para agradar os donos da religião. Olha, a religião é minha, o Deus é meu, coloque isso aí, ponto final. E até hoje você engole. Sabe por que você engole? Porque você é uma pobre ovelha escrava que tem preguiça de estudar, sabe? Embora se saiba que, na Idade Média, grande parte dessas passagens bíblicas também foram distorcidas para manipular o povo ignorante,
o povo ignorante que não sabia ler o latim e, portanto, dominá-los com base nos ensinamentos cristãos. O povo ignorante foi feito para dominar o povo ignorante que não sabia do latim, né? E, portanto, dominá-los com base nos ensinamentos cristãos. No século XV, alguns monges espanhóis trocaram o termo babilônios por infiéis. O ódio era tão grande da Babilônia que eles trocaram o termo babilônios, até babilônios, por infiéis. Porque eles queriam que todo mundo seguisse a religião deles. E assim é o fio da espada. Não é assim que o crente retardado diz, pelo amor ou pela dor, a dor do teu rabo, rapaz. Você não sabe o que é essa desgraça dessa religião cristã, não. 720 anos matando, roubando, pilhando, estuprando, cortando grávidas ao meio, criança. E o judaísmo também, e o islã também. Para as pessoas aceitarem a força na marra. Né? Sabe por que tu é cristão hoje? Eu tenho plena certeza que muitas dessas cidades que foram invadidas pelos cristãos, quando sabiam que o exército cruzado estava chegando, os mercenários cruzados estavam chegando, o pai olhava para o filho e dizia, meu filho, diga que você é cristão, para não ver o filho morto. Para não ver o filho morto por essa desgraça dessa religião. E ainda tem filho da puta que ainda vem defender essa desgraça. Né? No século XV, alguns monges espanhóis trocaram o termo babilônios por infiéis no texto do Antigo Testamento como estratégia para atacar os muçulmanos que disputavam com os espanhóis a Península Ibérica. Né? Eles viviam ali engolindo terras. Os muçulmanos invadiam, tomavam dos cristãos, tomavam dos judeus, os judeus invadiam, tomavam dos muçulmanos, tomavam dos cristãos, os cristãos invadiam, tomavam, e invadiam de outros povos também, dos nórdicos, de vários outros povos. Onde tivesse no caminho deles, era o caminho de sangue. Né? O caminho para chegar em Jerusalém era caminho de sangue, derrubando, matando, roubando, pilhando, destruindo. É isso que é a tua religião, é isso que é teu Deus. Né? Aonde estava o Deus dos judeus quando Adolf Hitler matou 5 milhões de judeus no Holocausto? Cadê Yahvé? Por que eles não clamaram por Yahvé? Hein? Cadê o Deus dele, o Deus daquele povo do deserto? O Deus do poder, o Deus dos exércitos? Cadê? Onde estava o Deus dos judeus quando Adolf Hitler massacrou 5 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Sabe quem foi que salvou os judeus? Por incrível que pareça, foram os ateus. Foi o Exército Vermelho, russo. Foram os russos que salvaram. Quem dominou, quem destruiu a Alemanha foram os russos. Não foi nem o Exército Americano, não foi nem a França, nem a Inglaterra, foram os russos. Tá? Foram os ateus que salvaram os judeus, porque a divindade dos judeus foi incapaz de salvá-los. Dá para tu? Após a invenção da imprensa em 1455, a interpolação e edição de textos bíblicos ficou mais difícil, mas ainda assim acontecia durante a tradução de um idioma para outro. A religião são um pedaço de... Eles entravam numa tribo, passavam uns tempos lá, pegavam um pedaço daquela divindade e levavam para eles. Em 1522, o pastor Martinho Lutero entra aqui, o filho de uma puta do Martinho Lutero. Né? Aqui ele não era nem pastor, ele era monge católico, né? Aí se rebelou contra a igreja católica, nada, ele queria era abrir a filial dele. Assim como hoje, né? Você tem ali várias igrejas que uma sai da outra. É o caso, por exemplo, da Unibostal, que saiu de dentro dela a Mundial, né? E saiu o Rouba e Suado. E por aí vai, uma saindo de dentro da outra, dando cria, procriando, porque eles veem que dá lucro. Aqui o Martinho Lutero protestou as 95 teses de Martinho Lutero, que foi excomungado pelo Papa. Ele protestou contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava cobrando indulgência. Indulgência é você pagar, o cara podia cometer qualquer pecado. Chegava lá para o Papa lá, pagava, pronto, tá limpo, pode cometer mais. É exatamente quando o cara vai para a igreja, né? De noite, num domingo à noite, o cara vai, isso acontecia na minha terra, lá no interior, né? A gente ia para a igreja de noite, né? Eu não, né? Minha avó ia, eu ia lá só para acompanhar ela. Mas quando saía, eu ia para a praça, cara. Enchia a cara de cachaça e pegava as meninas, porque eu não sou otário. Quer dizer, mas a maioria dos crentes que ia para lá, para a igreja lá, ele ia lá, opa, ô Senhor, me perdoe, porque daqui a pouco eu vou pecar. Aí saía da igreja e ia fazer média. É isso aí, porra. Né? Então Martinho Lutero aqui,
usou a imprensa para divulgar em massa sua tradução da Bíblia. Porque ele roubou da Igreja Católica a Bíblia que pertence à Igreja Católica, ele roubou da Igreja Católica e fez uma tradução para ele. Né? Na Igreja Católica parece que são 72 ou 73 livros, né? Ele pegou, a da Igreja Protestante só tem 66. Né? Ele compilou ali, enxugou a Bíblia e fez a deles. E ainda assim tem várias traduções de várias Bíblias ainda hoje. Né? Então Martinho Lutero usou a imprensa para divulgar em massa a tradução da Bíblia, que tinha feito direto do hebraico e do grego para o alemão. A nova versão trouxe várias mudanças que provocou revolta na Igreja Católica. Posteriormente, William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, onde no Novo Testamento ele trocou propositalmente a palavra eclésia, né, ou congregação, por igreja. Né? Inclusive, eclésia quer dizer sair para fora. Né? A palavra eclésia, né, eclesiástico, saído para fora. Não é para entrar para dentro da igreja, é sair para fora dela. Né? Ele trocou aqui por igreja. O termo preferido pelas traduções católicas. A finalidade desta mudança era justamente desafiar o poder dos papas, já que Tyndale era protestante. Ele foi queimado como herege em 1536. Olha aí. A religião é isso, né? Ele era cristão, só que era de outra vertente cristã. Agora, o que é que eles fazem? Eles matam. Agora, não seguiu a regrinha deles, eles matam. A mesma coisa se você deixar esta porra desse protestantismo assumir o país. Eles vão queimar as pessoas, que a vontade deles é essa. Né? Olha dentro dos presídios. Pergunta lá, levanta a mão e grita, tem algum ateu aí? Pra tu ver. Só tem vagabundo de crente. Eu vou entrar numa série, eu vou fazer uma série, eu vou mostrar vídeos, gente, aqui. Eu espero que o YouTuber, né, não corte os vídeos, tá? Porque eu vou mostrar vídeos, cara, a quadrilha de bandido dentro do presídio, após ter cometido uma chacina dentro do presídio, todos eles de mão dadas e fazendo orações e dizendo que são de Deus, crentes de Deus, né? É por isso que tem tanto crente me ameaçando aí. Bandidos a serviço, mercenários a serviço de uma divindade escrota, bandida. Porque esse Deus é o mais vagabundo de todos. Carniceiro, sanguinário. Então, continuando. A finalidade dessa mudança era justamente desafiar o poder dos papas, já que Tyndale era protestante e ele foi queimado como herege em 1536. A Bíblia se modificou muito. Muito embora cada pessoa ou grupo religioso tenha interpretado da maneira que mais lhe convém. É por isso que em 2010, só aqui no Brasil, eram 40 mil denominações e se abria 14 mil por ano, porque é muito fácil você ver o pastor enricando, o cara tá do lado dele, aprende a roubar, a fazer a mesma safadeza, a mesma trambicagem e abre a igreja para ele, porque é muito fácil abrir uma igreja, né? E aí ele vai interpretar a Bíblia como convém agora a ele, para modificar da outra, para não dizer que é a mesma merda. Porque se o fiel tá nessa daqui e vai para outra, ele vê que é a mesma coisa, ele diz, é a mesma merda, eu vou ficar lá mesmo. Então ele modifica alguma coisa. É por isso que tem tanta igreja que aceita homossexuais, igreja que aceita todo tipo de coisa hoje em dia, né? É exatamente porque a igreja é altamente, a Bíblia é altamente preconceituosa, né? Homofóbica, xenófoba. Mas hoje em dia eles aceitam tudo. Por quê? Porque você é um cifrão na mão dessas pessoas. Eles só vê você como um cifrão, 10% de toda a sua vida, de tudo que você tiver. A partir do momento que você entra dentro dessas prisões religiosas, sua vida está lá dentro agora, 10% de toda a sua vida está lá dentro, nas mãos dessa gente aí. E o pior de tudo, eles manobram a vida das pessoas, diz o que você deve fazer, o que você deve comer, como você deve andar, com quem você deve falar. Ah, vai tomar no cu, rapaz. Vai te fuder, rapaz, ninguém manda na minha vida. Não existe porra de pecado, não. Existe crime. Bota isso na sua cabeça, viu, religioso? Não existe pecado. Tire isso da cabeça. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada disso. Existe crime. E crime é o que mais vocês conseguem, né, cometer, fazer. Porque milagres, né, vocês não fazem bosta nenhuma. A Bíblia se modificou muito embora cada pessoa ou grupo religioso tenha interpretado de maneira que lhe convém. Muitas vezes com propósitos equivocados. Em pleno século XXI, pastores fundamentalistas tentam proibir o ensino da teoria da evolução nas escolas.
dos Estados Unidos. Em pleno século XXI, eles tentam proibir a teoria da evolução de Charles Darwin. Porque a teoria da evolução de Charles Darwin derruba a criação, não precisa de um criador. Não precisa de um Deus criador de tudo. A partir, olha, pode tocar na cabeça, quanto mais a ciência avança, mais Deus morre. Porque toda dúvida que nós temos vai sendo esclarecida pela ciência. Né? E aí pode dispensar essa divindade que não vale bosta nenhuma. Gente, vou ficando por aqui, o vídeo já está um pouco longo. Essa foi a 8ª parte da série Teologia e Plágios, a Raiz do Mal. Peço a vocês que compartilhem os vídeos, deem like, comentem e você que não é inscrito, se inscreva, ajude o canal a crescer. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.